Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Professor João Neto aqui de volta, tá? Hoje, efetivamente, a gente vai começar nossas aulas e, como eu falei para vocês no nosso momento anterior, né? Hoje a gente vai começar a rever um conteúdo que é de suma importância para o Enem e, ao mesmo tempo, a gente vai trazer já algumas novidades, que seriam temas específicos do terceiro ano, tá? Um dos assuntos que tem uma incidência muito grande no Enem e nos vestibulares é o assunto de população ou demografia, tá? Nesse material que eu estou trazendo para vocês, que está anexado aí no grupo, ele já traz a questão da população e do movimento migratório, tá? Porque são assuntos que são sempre correlacionados, né? A migração sempre é vista junto com a população, porque tem a ver uma coisa com a outra. Então, a gente começa, né, nesse primeiro contato, a falar um pouco sobre população, tá? O que seria população? Né? Se eu estivesse em aula com vocês no nosso dia a dia, eu ia pedir um conceito. O que é população? População nada mais é do que um conjunto de pessoas, né, ou habitantes de um determinado lugar ou região, tá? Então, para a gente falar sobre população, a gente precisa entender e ver que população não está relacionado só a países. Eu posso, por exemplo, juntar vocês em uma sala de aula e falar que vocês fazem parte, né, de uma população da sala do terceiro ano, um ou dois ou três, ou A, ou B, ou C, como for denominado, tá? Então, população nada mais é do que um conjunto de pessoas ou habitantes em um determinado lugar ou região. Essa é a definição básica. Porém, o que é mais importante é a definição posterior. Tanto é que eu vou abrir uma outra tela aqui para vocês, abaixo, que não tá no material que eu passei para vocês, mas para a gente tentar visualizar e entender, tá? População relativa e absoluta. O que é que difere uma da outra? População absoluta nada mais é do que o número total de habitantes. Então, vamos imaginar o seguinte: se uma cidade tem 1 milhão de habitantes, tá? Qual é a população absoluta? 1 milhão de habitantes. E o que é população relativa? O nome já diz, população relativa vem da relação habitantes, área. Quando a gente denomina ou fala sobre a população absoluta, a gente não quer saber do tamanho do lugar, tá? Já com a população relativa, não. A gente quer saber a relação do tamanho com a quantidade de pessoas, certo? Então, para você achar a população relativa, você vai pegar a população absoluta e dividir pela área, certo? Outro fato importante são as unidades que a gente utiliza quando vai denominar população absoluta e relativa. A população absoluta é habitantes. Então, se são 10 milhões de habitantes. A população relativa são a unidade, né, utilizada é habitantes por quilômetro quadrado. Então, quando a gente divide a população de um lugar pela área, tá, a gente vai ter um valor. Exemplo, 100 habitantes por quilômetro quadrado. Quer dizer que, em média, a cada quilômetros quadrados daquele local, daquele país ou daquela cidade, né, nós vamos ter 100 habitantes, tá? Então, eu coloquei aqui, para vocês irem lendo, dar uma olhada, a diferença de população absoluta e relativa, tá? Nesse texto aqui, ele traz aqui uma lista com a população dos países mais populosos, certo? Porém, esses valores estão desatualizados. Por exemplo, o Brasil aqui está em quinto e ele está constando com 190 milhões. Hoje o Brasil já tem 220, tá? Então, são valores que estão fora da realidade. Mas só para a gente ter uma ideia, a China, né, primeiro lugar, 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, quase 1 bilhão e 400.
A Índia tem quase 1,3 bilhão já, né? Estados Unidos tem em torno de 320 milhões de habitantes, a Indonésia e depois o Brasil. A sequência está correta, o que muda é a população absoluta deles, que já não é a mesma, tá certo? Uma outra coisa que a gente tem que falar, você já deve ter ouvido falar, ou se não ouviu, vão ouvir falar muito, que densidade demográfica é sinônimo de população relativa. Então, muitas vezes, você vai ouvir falar assim, densidade demográfica é de 100, a densidade demográfica do Brasil é de 20 habitantes por quilômetro quadrado. Densidade demográfica nada mais é que população relativa. É um outro nome que é utilizado para população relativa, tá bom? Uma outra coisa aqui interessante, ó, eu trouxe aqui até um esquemazinho aqui para vocês, para ver o cálculo da população relativa, tá certo? Você pega a população absoluta, aqui, ó, e divide pela área em quilômetros quadrados, tá? Então, aqui pega aqui um exemplo do Brasil. Nesse exemplo aqui, você já observa que o Brasil está com 206 milhões, tá? Hoje é em torno de 220, dividido pela área. Deu uma população relativa de 24,2 habitantes por quilômetro quadrado. Olha aquela unidadezinha que eu falei aqui. Tá vendo? E ele poderia ter utilizado também que a densidade demográfica do Brasil era 24,20 habitantes por quilômetro quadrado, que estaria correto também, ok? Uma outra coisa importante que a gente vai ver no primeiro momento aqui é a diferença entre populoso e povoado. Vamos lá, isso cai muito, muito, muito em vestibular. Vira e mexe, as pessoas se atrapalham porque não conseguem entender. Vamos imaginar o seguinte: populoso e povoado são características que são dadas à população. Então, veja só, não quer dizer que um país que é populoso, ele não vai ser povoado, tá? São características distintas. O país ele pode ser populoso e povoado, e não populoso e não povoado, ou populoso e não povoado, independente. É como, por exemplo, eu fosse analisar uma pessoa. Eu vou usar as características de alto e bonito, tá? Uma pessoa ela pode ser alta e bonita, ela pode ser baixa e bonita, ou pode ser feia e alta, né? Então, assim, são características independentes. Então, eu posso utilizar as mesmas características para denominar um país. O que a gente precisa saber? Que o populoso tem a ver com a população absoluta, tá? E o povoado está relacionado à população relativa, ok? Então, normalmente a gente utiliza números de, vamos dizer assim, de barreira para a gente ter uma noção. A gente utiliza para o populoso 100 milhões de habitantes. Então, quando um país tem mais de 100 milhões de habitantes, ele é populoso. Quando ele tem menos, ele é não populoso, ok? E povoado, aí a gente vai analisar a população relativa, tá? Um país, ele é povoado quando a sua densidade demográfica ou a população relativa, ela é superior a 100 habitantes por quilômetro quadrado. Quando ela é inferior, tá, a 100 habitantes, ele é não povoado. Então, vou dar um exemplozinho prático. Um país que tem uma população de 80 milhões de habitantes, ele é populoso ou não populoso? Ele é não populoso, tá? Um país que tem 250 habitantes por quilômetro quadrado, ele é povoado ou não povoado? Ele é povoado, porque tem mais de 100 habitantes por quilômetro quadrado. Então, são adjetivos que são utilizados para determinar a população absoluta e a população relativa, ok? Nesse textozinho aqui que eu trouxe, ele também fala isso que eu falei, ó, o que é um país populoso está relacionado à quantidade total de habitantes, o povoado refere-se à relação entre população absoluta local e área por ele ocupada, e eu coloquei aqui em vermelho, tá?
Em suma, o termo populoso faz referência à população absoluta, ou seja, o número total de habitantes. Já o termo povoado considera também a distribuição de pessoas. Vocês só não podem esquecer o ponto de referência, tá? No caso do populoso, o que vai determinar se ele é populoso ou não populoso é a quantidade, 100 milhões de habitantes. E do povoado, 100 habitantes por quilômetro quadrado. Ok? Pessoal, essa é a nossa primeira aulinha, tá? Eu trabalhei com vocês hoje os principais conceitos, tá? Relacionado à população, população absoluta, relativa, densidade demográfica, né? E como utilizar os termos populoso e povoado. Na nossa próxima aula, a gente continua, né, trabalhando outros pontos importantes desse conteúdo, tá bom? Abraço, tchau.